Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer dentro do mercado financeiro. Um prazer estar com vocês aqui agora. Nós estaremos falando sobre operações de gráfico semanal, usando então o Position, certo? Dentro do método Stormer, também comentaremos um pouquinho o método Biz, método Leandro, método Vlad. Inicialmente, preciso verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo da nossa conversa, para que então possamos iniciar o nosso bate-papo. Tá? Já tenho aqui o retorno de que o áudio e o vídeo estão bem, então nós podemos já imediatamente colocar aqui o gráfico do Ibovespa e olhar o que está acontecendo com o nosso Ibov. Tá? A gente tem dentro do Ibovespa no gráfico semanal um cenário de congestão. Deixa eu colocar aqui o gráfico limpo para vocês verem. Nós havíamos feito um pivô de alta no gráfico semanal. Estamos próximos de uma zona de suporte deste gráfico. Tá? Manda uma pergunta de teste, por favor, Vlad. Então a gente rompeu esse pivô de alta aqui. Estamos próximos de uma zona de suporte que é os 45.600 pontos. Na verdade, dentro de Bovespa, podemos dizer que é os 44.800 pontos. Tá? A resistência está lá em 57. Semana passada, o candle tinha sido muito bonito, com fechamento, inclusive, perto da máxima da semana. Um fechamento que nos deixava, inclusive, auspiciosos para o movimento altista. Nós até iniciamos a semana bem. E ao longo da semana, então, entrou uma pressão de venda muito forte, produzindo, inclusive, poderíamos chamar isso de um engolfo de baixa, tá? Em que a gente envolve totalmente o candle anterior, perdemos a mínima do candle prévio, e isso demonstra uma volatilidade muito importante dentro de Bovespa, bem como uma importante movimentação de venda acontecendo ao longo da semana inteira. Isso foi motivado por uma série de coisas. Primeiro, os estrangeiros realmente se afastaram bastante do mercado devido às questões políticas, senadores sendo presos, banqueiros sendo presos, enfim, uma série de situações que acabaram realmente tirando a confiança do mercado em cima do que estava acontecendo. Nós observamos no gráfico semanal um estreitamento das bandas de Bollinger. A banda de Bollinger inferior começa a se aproximar, o maxilistograma virou para cima, a gente nota o IFR 14 num nível importante de suporte. (42). Tá? E nós podemos, então, perceber o mercado ainda um tanto quanto confuso se vai retestar os 44.800 ou se vai conseguir romper os 49 para 56. O fato é que nessa época do ano, novembro, nós esperaríamos um mercado mais altista. Tá? O que nós não estamos vendo no atual cenário. Tá? Ó, essa é a situação. Se nós fôssemos utilizar uma análise técnica pura e clássica, nós teríamos que observar como cenário mais provável para as próximas semanas a meses essa movimentação aqui. O respeito do suporte e o reteste da resistência, já que a gente estaria dentro de um retângulo. Mas tem sido difícil para o mercado, não tem sido fácil para ele respeitar esse suporte atual, mesmo com essa forte divergência altista no OBV. Vejam que esse fundo aqui, mais baixo que esse fundo aqui, com um OBV mais alto que o fundo prévio, isso é uma divergência altista importante dentro do Ibovespa, uma divergência altista forte, que nos daria uma maior probabilidade de movimentarmos para a zona da resistência, mas isso ainda não ocorreu. Tá? Isso não está visível ainda, certo? Muito bem. Então, para a semana que vem, quais seriam as resistências e suportes esperados? Nós esperamos suporte em 44.850, como já mencionado, e a resistência mais importante a ser visualizada para o Ibovespa na semana que vem encontra-se na faixa de 49.000, na verdade um pouquinho mais abaixo, em 48.790 pontos. Tá? Ainda dentro dessa congestão, para o lado que a gente conseguir romper, nós devemos evoluir com mais força, com maior vigor. Já o dólar futuro, por sua vez, não. O dólar futuro realmente definiu
nesse final de semana, nessa sexta-feira, o reinício da sua movimentação altista, tá? Conseguiu se aproximar de uma zona de suporte que é a média móvel de 20, fez um ponto contínuo. A ruptura da máxima dessa semana, na semana que vem, então 3,866, estabelece um viés perfeitamente altista dentro do canal de alta desenhado que a gente vinha planejando. Então, efetivamente falando, o dólar agora torna a ser bullish. Alvo, 4,87. Tá? Para um prazo mais longo, mas esse é o alvo, 4,87. Novamente, então, nós temos um cenário altista para as próximas semanas, para o dólar futuro, e nós devemos, então, concentrar nossa visão nesta forma de atuar, buscando mais por sinais de entrada do que por sinais de venda. Temos que estar muito atentos, então, ao dólar futuro nas próximas semanas. Podem haver ótimas oportunidades de entrada com stops relativamente curtos para alvos bem longos. Ok? Muito bem. Em relação ao boi, o BGI FUT abriu uma venda. O BGI FUT abriu uma venda. Essa venda ela foi aberta quando perdeu a mínima aqui, que a gente pode observar em 148,36. Tá? Então a gente rompe o que seria um suporte. Essa semana a gente conseguiu dar uma respirada e recuperar, tá? Fazendo um possível repiquezinho, mas já sentindo a média móvel de 20 enquanto resistência. É possível que haja um repique, tá? Até essa LTB rompida, tá? Mas o movimento mais provável agora, observando que nós estamos em topos e fundos descendentes e observando especificamente que essa resistência aqui foi respeitada, esse topo com esse topo com esse topo foram respeitados, então a gente teria necessariamente que inferir que a movimentação esperada para o boi futuro, para as próximas semanas, seria respeitar o atual canal de baixa e vir buscar esta região que se encontra aqui na média móvel de 144 semanas. O alvo para um prazo mais longo seria em torno de 135, 138 reais para o boi futuro. Tá? O BGIX15, que é o boi mais líquido no momento, segue a movimentação mencionada em tendência de baixa. Ok? Então, boi, teremos que estar procurando por pontos ideais de produzir venda. CCN FUT também opera agora numa tendência de baixa. Ele conseguiu sair da tendência de alta no momento em que ele fechou abaixo da média móvel de 20. Veja que a média móvel de 144 já vinha caindo. A média móvel de 20 inflexiona para baixo. Na semana passada ela fez isso e isso estabelece agora um viés novamente baixista para o milho. Tá? O milho, então, que reverte aquela expectativa de alta que a gente tinha, nos obriga a estopar a posição comprado e iniciar a posição vendido. Tá? Quando perdeu esta mínima dessa semana que bateu na média, isso aí, e este fundo prévio, então quando perdeu a região de 35,15, o milho reverte tendência, forma pivô de baixa, vira a média para baixo e isso automaticamente aciona ponta de venda, tá? No milho. A gente tem essa semana uma barra única branca ignorada no milho, CCM FUT, o que me traduz a possibilidade de aumentar posições de venda no milho na perda de 34,40. Se isso acontecer na semana que vem, eu sou obrigado a posicionar uma venda com o stop ficando imediatamente acima de 35,31, então vai ser um stop de 90 centavos. Tá? E o alvo específico dessa operação seria no mínimo essa amplitude para baixo, para uma realização parcial, o que daria o alvo 33,47, mas o alvo final se encontra realmente na linha de retorno do canal de baixa, em 32,89, 32,90 seria o alvo dessa situação do milho futuro. Ok? Com isso, senhores, nós conseguimos ver os principais papéis, os principais commodities do mercado brasileiro. Nós vamos fazer uma rápida sobrevoada em cima dos ativos que são considerados carteira clássica. Iniciando pela BEV. A BEV3, então, é um dos papéis que eu mais gosto de acompanhar, haja vista que ele tem esse potencial de alta que a gente já havia comentado aqui, essa amplitude toda para cima, com um alvo lá em 28,67. O papel é um dos poucos papéis que consegue ser muito sólido no atual mercado. Ele vem muito volátil e lateral, é bem verdade.
tem suporte na região de R$ 18,20 e tem resistência na região de R$ 19,80. Perto de R$ 19,80 está bom de lançar coberto, perto de R$ 18,20 está bom de recomprar o lançamento coberto e com isso está produzindo o que a gente chama de dividendos sintéticos em cima da Ambev com o lançamento de opções e de derivativos. Essa semana foi uma semana bastante bem baixista para a Ambev, uma semana bearish, tá? Mas que trouxe o papel para próximo da região de suporte em 18,20. Por enquanto, não há sinal de reversão da tendência do atual ativo e nós não temos absolutamente nenhum motivo para estar fechando as posições em Ambev nessa situação atual. Outro papel que eu gosto sempre de olhar é a Klabin. Klabin vinha muito forte ao longo da semana inteira, segue o movimento de alta, o alvo da Klabin continua sendo em 26,40, tá? Esse alvo não está modificado, ele segue, é o alvo dessa reeleição frustrada que foi acionado nesse comprimento aqui, tá? E por enquanto eu sigo com aquele planejamento. Não há por que levantar stops no atual momento, a tendência é de alta, são topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, tá? E dessa forma, basicamente, seguimos o plano original. Além da Klabin, nós temos a Grendene. Grendene também é um ativo que vem dentro daquele meu ciclo mais alto de movimentação, com um alvo lá em 26,93, que é o alvo final meu para essa operação de longo prazo. O papel segue evoluindo, não há por que eu me desfazer das posições. Segue em topos e fundos ascendentes. Realmente teve uma resistência mais importante aqui na faixa de 18,60, a qual ela teve dificuldade de romper, está fazendo uma acomodação, um recuo, permitindo que a média móvel mais longa se aproxime agora como suporte, a média móvel de 20 também está funcionando como suporte, na faixa de R$17. Não tenho por que sequer pensar em sair de Grendene no momento também, tem que ficar posicionado no ativo. N+, 3, o papel chegou no alvo, que a gente havia mencionado algumas semanas atrás, quando bateu na média móvel de 144, a gente cogitou a possibilidade do papel fazer um repique, uma movimentação até essa linha de tendência de alta que foi perdida. Então eu mencionei, olha, chegando perto de 37,70, 38, talvez seja um bom ponto de realmente se retirar do ativo para aqueles que estão preocupados com o N+, 3 e até mesmo com o mercado como um todo. Bom, o papel conseguiu fazer isso, atingiu a linha, mas não demonstrou muita hesitação, pelo contrário, aparentemente está indo fazer até um eixo simétrico perfeito. E se fizer o eixo simétrico perfeito, é possível que ele retorne para R$ 41,15, 41,10, onde seria o ponto apropriado para traders se retirarem do ativo, saírem do papel, colocarem um dinheirinho no bolso e esperar para ver efetivamente para que lado o ativo vai evoluir. Tá? Então, o N+, 3 está muito bonito e bastante interessante no momento. Randon. Randon segue a sua tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Ela perdeu na semana passada um fundo importante, que era 2,74. Essa semana ela negou essa perda de fundo, tá? Mostrando a possibilidade de haver algum tipo de repique ou de formação de um retângulo em fundo. Se o papel realmente conseguir ganhar forças e voltar a subir, o alvo mais imediato se encontra 14% acima, lá em 3,26. Então alguns traders têm pensado o seguinte efeito: eu poderia tomar uma posição em Randon agora, com stop de 6%, para buscar um alvo de 15%, 16%, que seria o topo anterior. A relação risco-benefício aí está interessante e algumas coisas ajudariam esse possível trade. Uma das coisas que ajudaria esse possível trade é imediatamente essa divergência altista que nós vemos aqui. Veja que a gente tem uma série de fundos mais baixos, enquanto que no MACD histograma do semanal nós estamos vendo fundos mais altos, o que significa divergência altista forte. Ao mesmo tempo, banda inferior da Bollinger sustentando os preços com uma longa sombra inferior furando essa banda inferior da Bollinger. Isso usualmente traduz uma possibilidade de reteste da banda superior. Tá? Então a gente tem aí realmente uma situação, alguns traders mais agressivos poderiam estar assumindo eventuais trades. Evan 3, a gente havia comentado desde lá 2,68 que o papel ia buscar aqui essa região de 4,70, que é essa LTB aqui, e mais, se o papel conseguir romper essa LTB, nós temos uma projeção que seria basicamente toda essa amplitude para cima,
com o alvo final em 6,56 e 7,74. Então a Event 3, porque aí seria aquele padrão que eu havia mencionado com você, chamado Bump and Run. Tá? Então o alvo aqui do Bump and Run, se nós conseguirmos romper a região de 4,65, seria entre 6,56 e 7,74, alvo final do Bump and Run. Tá? Que o papel estaria cumprindo. Além da Event, na verdade o setor de construção ganhou força, excetuando a Gabor. A Gabor parecia estar construindo um ombro-cabeção. Na verdade, ela ainda parece estar construindo um ombro-cabeça-ombro invertido no semanal. Tá? Esse estreitamento de bandas aqui é muitíssimo importante. Vejam que ele se consolida com uma divergência altista muito forte. Quando a gente olha aqui essa situação, a gente pode realmente estar observando um ombro, cabeça, ombro, mas para isso, efetivamente falando, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que conseguir voltar a subir nas próximas semanas e teríamos que conseguir romper a linha de pescoço para cima, teríamos que romper 2,30. Se nós conseguirmos fazer isso, então, efetivamente falando, a Gabor 3 romperia com o alvo em 2,89, 13,26 rapidinho. Tá? Inclusive para uma recuperação, provavelmente até esse fundo prévio aqui que foi perdido. Mas isso apenas na ruptura de 2,30, e esse é o ponto de entrada eventual. Se acontecer esse ponto, também seria um marco crítico de compra, 1, 2, 3, e me permitiria uma tomada de posição. Tá? Isso não está acontecendo agora, então obviamente eu não tenho que me preocupar com isso agora, nesse momento. Então, já falamos de Klabin, já falamos de Abev, já falamos de Evan, já falamos de MPlus, já falamos de Randon. Vamos falar agora de Natura. Natura vinha muito bonita, formando inclusive um possível master bandeira com alvo lá em 27,59. Essa semana faz um engolfo de baixa, mica, como se diz, não consegue sustentar sua movimentação de alta. E se ela perder aqui essa região de 21,70, efetivamente retoma a tendência de baixa e aí, automaticamente qualquer posição comprada teria que ser encerrada. Isso não aconteceu por enquanto, tá? Mas realmente com o peso que o mercado produziu essa semana, ficou complicado para a Nato 3. Ok? Muito bem. Dito isso e falado sobre isso, nós podemos agora olhar e responder as perguntas dos amigos. Nós temos algumas perguntas entrando aqui, várias na verdade, então vamos respondê-las na medida do possível. Temos um participante perguntando sobre uma avaliação de BBTG11. BBTG11 é um ativo que vinha dentro de um longo canal lateral, um retângulo. Eu sempre digo que uma figura fala mais do que 1000 palavras. Então, se a gente observa isto, nós entendemos que nós temos um longo retângulo. E retângulo, basicamente, se identifica a zona de compradores, que é aqui, perto de 22,85, e se identifica a zona de vendedores. E daí a gente pergunta, nós estamos perto da zona de compradores ou perto da zona de vendedores? Estamos perto da zona de compradores. Muito bem. Então, qualquer pessoa que opere retângulo estaria pensando em tomar uma posição aqui? Sim. O problema atual é o tamanho do stop. São praticamente R$4 de stop, que é a mínima dessa semana que terminou. Então é um stop muito longo, é um stop percentualmente longo, e, portanto, o tamanho da posição que poderia ser tomada é mínimo. É um stop de quase 18%, só que o alvo é uns quase 50% para cima. Então aqui a posição teria que ser pequena, tá? Mas realmente o BTG11 se encontra em uma zona em que os compradores costumam dominar. Claro que aí a gente tem o fator André Esteves, o fator de prisão, essas coisas todas. Mas novamente falando, se isso vai efetivamente movimentar e continuar pressionando para baixo na venda o ativo ou não, nós temos que ver as próximas semanas, o desenrolar das próximas semanas. O ideal seria que essa semana que vem terminasse com uma pequena estrelinha nessa região de suporte, porque daí eu poderia comprar na outra semana a ruptura da máxima com um stop mais curto. Isso seria o ideal. Minha cotagem no tempo do dólar indicaria realmente... Deixa eu colocar aqui, voltar para o dólar, perguntar sobre contagem no tempo no dólar. Olha aqui, ó. Esse período de recuo aqui, ó, ele foi cumprido aqui, ó.
Tá? Então, se a gente for reproduzir esse período, deixa eu tirar todas essas linhas para facilitar a vida de vocês. Tá? Ó, este período de recuo aqui, ele foi cumprido exatamente aqui, ó. Então aqui marcou fundo do dólar, no tempo e no preço também, pelo que está se vendo agora. Por isso que eu estou tão atento à possibilidade de retomada de alta do dólar, especialmente na ruptura desta máxima da semana que terminou. Vamos lá, outras perguntas estão entrando. Pergunta do Guest. Líquido Ibov subirá até 2018 por Elliott. O que pensa sobre? Primeiro que é extremamente raro a gente ver um elliotista autista. Praticamente é impossível se ver um elliotista autista. Os elliotistas geralmente são baixistas sempre, bearish, né? Mas a tua leitura, basicamente, comenta a possibilidade de reiniciar um ciclo de alta de longo prazo. Bom, se nós olharmos aqui especificamente, ó, Ibov, nós perdemos uma linha de tendência de alta de longo prazo, que era esta. Foi perdida. Completamente perdida. Tá? Nós estamos agora, na melhor das hipóteses, dentro desse canal lateral, na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, nós estamos dentro de um mega ciclo de baixa, que nem o mega ciclo do Ien no Japão, em que o mercado japonês ficou 10 anos em queda. Essa é a pior das hipóteses. Tá? Que nós fiquemos dentro desse canal de baixa que está desenhado aqui, pelos próximos 5 a 10 anos. Em queda, até buscar o alvo lá em 35 mil pontos. Tá? Por impressionante que pareça, esse é o cenário mais provável. Por quê? Porque a velha teoria de Down diz que uma análise, uma tendência é válida até que ela seja revertida. E a tendência de baixa, de prazo mais longo, do Ibovespa não foi revertida. Quando aconteceu esse rompimento aqui, houve uma possibilidade de modificação da tendência. Quando aconteceu esse outro movimento, também essa possibilidade aumentou. Mas quando nós perdemos essa linha de tendência de alta aqui, essa possibilidade morreu. A possibilidade que nós estaremos revertendo para uma tendência de alta. Morreu. Não estamos. Ainda não. Então, na melhor das hipóteses, estamos de lado. Tá, Alexandre, mas não tem uma chance disso tudo ser uma movimentação de alta, de uma onda 4, e a partir dessa onda 4 a gente estar movimentando para uma onda 5, tipo aqui ser uma onda 1, 2, 3, 4 longa e aí uma 5 de longo prazo? Pouquíssima probabilidade disso acontecer. Pediram que eu olhasse o gráfico dolarizado, estou colocando o gráfico dolarizado aqui para vocês verem. O gráfico dolarizado está mais feio ainda. Tá? O gráfico dolarizado mostra um padrão muito similar ao que aconteceu aqui. Veja que essa queda aqui foi um período de 650 dias e a queda atual tem aproximadamente o dobro disso, 1.165 dias. Tá? Então essa queda aqui tem o dobro do tempo desta queda aqui. Se nós afastarmos bem o gráfico, e aí vem a possibilidade que tu havia mencionado. Ó, tu consegue desenhar uma linha que pega esse fundo com esse fundo. Só que tu vê que tu ainda tem espaço para atingir o fundo aqui embaixo. Onde é que está o suporte no gráfico dolarizado? Está aqui, ó. 37.400 pontos no dolarizado. Nós não chegamos lá ainda. Nós nem fizemos um pivô de alta ainda. Esse pivô de alta só aconteceria se a gente rompesse esse ponto aqui, ó. Coisa que a gente não conseguiu fazer ainda. Eu não vejo no momento, nenhum argumento, nem mesmo de Elliott, que pudesse estar justificando uma alta até 2018. Pelo contrário. Se eu tivesse que fazer algum tipo de diferença em cima de ciclo decennial, eu te diria que nós só vamos voltar a subir em 2018. Tá? Isso seria... Por quê? Porque a gente teria revertido todo o ciclo decennial. O que o ciclo decennial usualmente diz? Que o mercado faz, estatisticamente falando, né? Que o mercado faria fundo nos anos 0, ou melhor,
que o mercado faz fundos topo no ano em 0, aí ele vai recuando no ano em 1, recua no ano em 2, faz o fundo no ano em 3, começa a subir no ano em 4, forte movimentação de alta no ano em 5, depois 6, 7 em alta, 8 recua, 9 sobe, 0 topo de novo. Esse é o desempenho do ciclo decennial do Dow Jones em mais de 100 anos de estatística, tá? E que vinha sendo respeitado pelo mercado brasileiro até que esta década, na última década, nós invertemos. Nós realmente fizemos o topo no ano em 0, nós afundamos no ano em 1, nós afundamos no ano em 2, nós afundamos no ano em 3, nós continuamos afundando no ano em 4, o que significa que a gente reverteu o ciclo. E com isso a possibilidade que a gente tem agora realmente é de só formar um fundo no ano em 8. No ano em 8. Tá? Então, efetivamente falando, e de uma forma bem objetiva, realmente não vejo sinais de que nós vamos subir até 2018, nem por Elliott, nem por contagem decennial, nem por nenhum dos sistemas de observação de mercado de prazo mais longo. Entendeu? Entendeu? Então, assim, não tem. A gente não tem que... E se a gente for olhar do ponto de vista de macroeconomia, também não. A gente só teria uma chance do mercado lá subir quando esse governo trocasse, que é 2018. Não agora. Tá? A não ser que haja impeachment. Muito bem. Pediram aqui um comentário sobre Vale 5. Vale 5. Vale 5 encontra-se em cima de uma zona... Vale 5 perdeu o suporte. Que dor. Vale 5 tinha um suporte, que era a mínima do ano, em 11,56. Cara, Vale perdeu o suporte, hein? Uou! Realmente a tragédia lá de Mariana impactou violentamente em cima do ativo. Veja que a Vale perdeu em 25 dias 30% do seu valor. Isso não é pouco, tá? Mas efetivamente falando, o papel conseguiu perder uma zona muito que não poderia ter sido perdida. Veja que ele faz esse movimento que é um mastro de bandeira quase. Esse movimento projetaria todo esse recuo para baixo alternado. Isso dá um alvo para Vale em 7,70. 7,70 é o alvo da Vale. Isso que outubro, por sazonalidade, sempre costumava ser fundo do ano em Vale, mas a gente está observando os preços do minério sendo muito ruins no momento atual. A gente vê a China desacelerando a sua economia e a gente vê uma tragédia lá em Mariana acontecendo. Essas três coisas juntas aparentemente estão modificando a sazonalidade do ativo e o papel está em tendência de baixa, está em topo de fundos descendentes. Veja que aqui aconteceu até uma possibilidade de reversão de tendência. Quando fez essa semana aqui, quem olhava essa situação aqui acreditava até num pivô de alta, ainda mais considerando a sazonalidade da Vale, acreditava, agora a Vale vai subir até maio do ano que vem, é um ótimo timing, e aí simplesmente o papel não consegue evoluir e aparece toda essa situação mais trágica. Obviamente que eu não posso vender agora, já passou do ponto da venda, né? Estou perdendo suporte, não é, na minha opinião, um momento muito adequado de se fazer vendas, a perda de suporte. Eu prefiro esperar para fazer vendas alugadas ou mesmo trava de baixo, quando o papel dá uma repicada até resistência, não é o caso agora. Então eu precisaria que o papel subisse até perto da média móvel de 20, até perto de 13,97, 13,50, em 2 ou 3 semanas de alta, subindo até essa região, para que então eu pudesse promover algum tipo de venda no ativo no atual momento. Tá? Mas Vale está em tendência de baixa, eu tenho que aproveitar todos os repiques dela para fazer uma venda. Paciente Mitrano. Stober, poderia comentar lojas Renner? Fiz uma venda na semana passada. Você acha que continuo segurando essa venda? Onde estaria o melhor alvo? Então, Mitrano, idealmente, quando a gente faz uma venda, a gente já tem que ter um stop e a gente já tem que ter um alvo programado. Tá? Então, tu fizeste a venda, pelo que tu mencionou, na semana passada, só que o teu pecado foi que tu não tinha um alvo. Acredito, espero eu, que tu tenha pelo menos um stop. Onde seria o stop mais seguro no momento?
O stop mais seguro no momento teria que estar acima dessa máxima aqui, que se encontra acima de 20,80. Tá? O papel está numa tendência de baixa, que é basicamente esse canal de baixa que a gente está vendo aqui. Então a tua venda foi produzida num timing correto. Tá? Por quê? Porque tu teve aqui a aproximação da média móvel de 20, a perda dessa mínima aciona um ponto contínuo de venda. Pelo ponto contínuo de venda e pelo engolfo de baixa que se desenhou, o alvo seria no mínimo essa amplitude para baixo em 17,30. Na melhor das hipóteses, aqui em 16,45. Tá? Então, pelo desenho do ponto contínuo, os alvos seriam 17,30 e 16,45. Como a tendência do ativo é uma tendência de baixa, tá, não haveria motivo para pensar em fechar a posição vendida no momento. Quanto mais tempo você estiver dentro da posição vendida, maior a probabilidade de você terminar o trade no lucro. Tá? Então eu, observando o modelo que eu opero, não teria por que fechar a posição no momento, seguraria a venda até o alvo em 16,40. Perguntaram a respeito de Itaúsa. Onde é que está a pergunta de Itaúsa aqui? Parece Chicago. Poderia comentar Itaúsa para longo prazo? Itaúsa, o papel está nessa longa linha de tendência de alta, em cima de uma média móvel de 144 períodos, próximo de uma zona de suporte. Ele havia feito, inclusive, um Joy de Napoli de compra. Tá? Esse papel gosta muito de trabalhar os Joy de Napoli de compra. Tá? O alvo desse Joy de Napoli de compra, basicamente, 161% dessa amplitude projetada para cima. O alvo estaria em 9,24. Essa semana fez o engolfo de baixa, sim, fez. Mas está muito próximo dessa zona de compradores. Tá? Esses compradores aqui, os compradores da Itaúsa estão se aproximando, estão se apresentando próximo da faixa de R$ 7,15, R$ 7,20. Ali tem uma zona de compradores bastante importante. Uma coisa que é ruim é que a média móvel de 20 acabou de ir essa semana para baixo da média móvel de 144 períodos. Isto seria um tanto quanto preocupante, nada assim apavorante, tá? Mas efetivamente falando, observando o tamanho do ABV aqui, a composição do ABV, que é compradora, observando o nível do FR14, peraí, só um pouquinho. Observando o nível do FR14, que está aqui. Onde está o FR14? Cadê? Aqui. Tá? Essas duas regiões estão especificamente indicando timing, não de venda, mas uma posição de prazo mais longo como sendo interessante, com stop imediatamente abaixo de 6,92. Tá? E o alvo lá perto de 9,90. Certo? Então Itaúsa está bonita graficamente falando, apesar desse candle feio dessa semana. Itaú está mais forte que Itaúsa, sem dúvida alguma. Vamos olhar aqui outras perguntas. Paciente João das Dores. Boa tarde, Stomer. Gostaria de saber sua opinião sobre Smiles e MRFG3. Qual a sua opinião e projeções para esses dois ativos? Vamos olhar então Smiles. Smiles, tá? O papel perdeu uma longa linha de tendência de alta. Isso é muito ruim para um ativo. Muito, muito ruim. Tá? E depois de ter perdido essa longa linha de tendência de alta com um forte movimento de queda, tá? O papel está fazendo um repique, mas ele agora encontra-se dentro de uma tendência de baixa. Então, se nós formos ser objetivos aqui, o papel trabalha numa tendência de baixa, a qual, então, deveria trazer algum tipo de repique, que é isso que a gente está observando, tá? E, automaticamente, traduziria a possibilidade de retomar quedas. Estamos nos aproximando da resistência, que é a média móvel de 20, que está caindo, em 40,77. Na verdade, o Dave Landry aqui já estaria, a partir dessa semana, puxando uma venda pela mínima de cada uma dessas semanas, e quando perder a mínima dessa semana, produziria a venda com stop acima da máxima da semana anterior. Então, o Dave Landry aqui está pensando em fazer uma venda na perda de 33,43, com stop acima de 37,80, e daí o alvo da operação seria basicamente, seria um alvo bem longo, seria basicamente toda essa amplitude para baixo alternado. Nossa,
Dá um alvo lá no chinelo, muito, muito lá embaixo. Tá? Então, o papel, por enquanto, motiva apenas vendas e não compras. Em relação ao Marfrig, João, no gráfico semanal, Marfrig vem operando dentro de uma tendência de alta, um dos poucos papéis do mercado que está em tendência de alta. Tá? Na verdade, sim, nós vamos ser bem francos, tirando aqui as médias, nós diríamos que o papel opera lateralmente, dentro de um enorme retângulo, com suporte em 3,82, resistência 7,17 e está batendo na zona da resistência. Essa é uma zona de resistência muito forte, difícil de rompida, não está fácil para ela romper. Se o papel perder aqui R$6, podemos botar o número redondo 6 como suporte principal, isso automaticamente traria a Marfrig de volta para cá, para R$3,82. Então, qualquer pessoa comprada hoje que tem um mínimo de entendimento deve estar posicionando seus stops abaixo de R$6, tá? Porque é uma zona muito importante para o ativo. Tá? Vamos ver aqui outras perguntas. Pergunta do participante Jorge sobre lojas Renner e EQTL3. EQTL3, feio o movimento que a EQTL3 fez. Ela vinha bonita ao longo da semana inteira. Ela está em tendência de alta. Ela segue em topos e fundos ascendentes. Mas agora, aparentemente, querendo formar um retângulo em topo, com suporte em 32 com 47. O dia de hoje foi feio para a EQTL, hein? 4,43%. Fantástico. Mas isso traz os preços para próximo de uma média móvel, não. Para próximo de uma linha de tendência de alta, que é essa daqui. O suporte mais próximo está em 32,50. Média móvel de 20 está exatamente aqui, 34,82, que é o topo anterior rompido. Então estamos em cima de uma zona de suporte, sim. Pessoal, vai depender muito de como vai se comportar a semana que vem. Se nós continuarmos com a pressão de venda, então o EQTL3 deve recuar até essa região aqui. Se nós tivermos algum tipo de movimentação de repique ou mesmo de suspensão das vendas, isso também pode estar muito atrelado à possibilidade do Cunha estar apresentando ou não o impeachment na semana que vem. Ele tinha dito que na segunda-feira ele estaria dando o parecer dele a respeito dos processos. Infelizmente, o mercado hoje está muito atrelado às questões políticas aqui no Brasil. Tá? Então, essa insegurança, essa incerteza toda, ela está muito forte. Hoje, o movimento de hoje, ele não é muito válido. É importante mencionar que o movimento de hoje não é muito válido. O movimento dessa sexta-feira. Por quê? Porque lá fora era feriado. E lá fora, sendo feriado, o volume reduz. E o que a gente está vendo aqui, então, é um mercado mais suscetível a oscilações do que qualquer coisa mais direcional de fato. Então, lojas Renner, a gente já mencionou, já falamos, tendência de baixa, alvo lá em 17,30, 16,40. Pergunta do Pedro. Poderia comentar BRFS3 alguma compra se subir acima da máxima da semana anterior? BRFS3, tá? Está em cima de uma média móvel muito importante enquanto suporte, que é a média móvel de 144 semanas. Tá? Na verdade, ela já acionou uma tomada de posição na ruptura desse martelo, dessa estrela que se formou aqui. Já deveria ter ido. O fato de não ter ido mostra muita fraqueza. O stop dessa posição comprada dos compradores está abaixo de 52,94. E o alvo desses compradores se encontra basicamente em toda essa amplitude para cima, está basicamente em 60,28 e 62,55. Mas o papel está agora numa tendência de baixa, tá? E essa tendência de baixa especificamente significa que vão haver repiques, mas esses repiques são trades curtos, 2 ou 3 semanas no máximo de alta, apenas nos preparando para mais vendas. Média móvel inclinou para baixo forte. Então assim, eu esperaria um repique de 1 ou 2 semanas, aquele alvo mencionado 60,28, quiçá 62,55, e ali então eu sairia correndo de qualquer ativo. Comprar aqui é uma possibilidade, o stop é relativamente curto com alvo longo.
Pergunta do João das Dores. Tá, você acha que se o deputado Cunha sair impeachment, a tendência seria de alta para o Ibov? Existe uma possibilidade de, se acontecer o impeachment, nós apresentarmos realmente uma mudança no quadro, porque o mercado não entende o atual governo como tendo capacidade moral ou mesmo política para reconduzir o país para um cenário econômico favorável. Na verdade, o governo atual não está fazendo a agenda econômica necessária. A mudança desse governo, então, faria com que talvez houvesse uma reversão para uma agenda econômica mais correta. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Tem o paciente Jorge perguntando sobre Cial3 e Velid. Cial3. Cial3 saiu da sua tendência de alta de longo prazo, é importante nós mencionarmos isso. O papel fez um movimento muito impressionante. Ele perdeu a LDA, reverteu a média móvel para baixo. Ele tinha feito isso aqui também. Só que a diferença é que quando ele fez este mega candle aqui, no ano passado, ele conseguiu virar para cima. Ele fez um mega candle bastante similar aqui. Veja que esse mega candle aqui ele foi formado em que época? Foi formado em 27 de outubro. Esse mega candle aqui se formou antes. Ele se formou em 28 de setembro, um mês antes. Tá? Mas ele fez o mega candle, fez o mesmo recuo que ele produziu aqui. Ele não pode perder essa mínima. Se perder essa mínima vai ser uma tragédia. Agora, depois do mega candle, ele passou quanto tempo em correção? 60 dias. Tá? Então, o ideal, na nossa contagem de tempo, seria marcar 60 dias a partir do mega candle atual, projetando isso para frente e esperando, então, para aparecer aqui uma oportunidade de entrada. Mais do que isso, nós podemos, inclusive, projetar essa amplitude aqui para baixo, alternado, para buscar o alvo disso. Então, onde é que seria um possível alvo de recuo? Em 36,05 ou, quiçá, até mesmo 32,63. Mas aí nós perderíamos fundo prévio, o que invalidaria esse cenário. Não seria tão bom daí, obviamente. Para depois fazer esse movimento de alta observado ali. Mas o papel está em tendência de baixa. A Velid está um pouquinho melhor do que a Cial3. Mas também operando em topos e fundos descendentes, dentro de um canal de baixa que é esse aqui. O que está sustentando a Velid é o topo histórico em R$ 42, que é uma zona de compradores. Então, entre Velid e Ciel, eu diria que a Velid está mais forte. Bem mais, no momento atual. Tá? Eu só pensaria em retomar no momento entradas em Ciel, se ela voltar a romper 39,67. Ali eu sou comprador de novo. Ou se aproximar aqui da zona de suporte no tempo, daí eu sou comprador de novo. Já a Velid não. A Velid é um pouquinho diferente. A Velid já está perto de uma zona de suporte. Se eu fosse aqui bem agressivo e acreditasse na mudança de governo e na retomada da alta agora em dezembro, a ruptura da máxima dessa semana poderia propiciar uma entrada, o stop ficando abaixo de R$ 41. Aí daí o alvo seria retomar o topo aqui em 52. Tá? Paciente Carlinhos, já viu a VEG 3? Não, vamos olhar agora. VEG 3. Uou! VEG 3. VEG 3, VEG 3, VEG. Bonito 3. Bonito 3. VEG se aproximou da média móvel e da linha de tendência de alta, não conseguiu nem bater na média em si, fez um candle de inversão, Arami rompeu, provavelmente repique até a média móvel, e se o papel efetivamente voltar para sua movimentação mais altista, inclusive voltar para o topo anterior. A gente já havia comentado que o período de recuo clássico desse papel a gente viu aqui 30 dias, aqui foi um período de 40 dias, e aqui a gente está vendo um período de 90 dias. 3 vezes o período clássico de recuo, tá? Que é de 30 dias. Tá?
Muito bem. Pergunta do Luciano sobre... Mas eu não tenho que fazer, não tenho nada o que fazer agora na VEG. Já passou do ponto. Partindo Luciano. Boa noite, Alexandre. Apesar da forte queda hoje em RADL3, tá, o ativo ainda se encontra em tendência de alta no semanal. Obrigado. RADL3 não está mais em tendência de alta, ele está agora em tendência de lado. Tá, está em tendência de lado. Essa tendência de lado aí, ela automaticamente nos indica que o papel sentiu a resistência em 44 com 41 e tende a buscar o suporte que se encontra em 36 com 85. Tá? Esse 36 com 85 aí que é a região de suporte mais importante para RADL3 no momento. Tá? Muito importante isso então. Ok? Pessoal, tem uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês rapidamente, tá? Que é isso aqui. Acho que é uma oportunidade única, ímpar, tá? De vocês estarem participando junto conosco da Semana do Trader. Tá? Então, Semana do Trader vão ser 5 dias direto, tá? Com o pessoal da Leandro Storm. Tá? Começa com o Leandro, começa depois segundo dia comigo. Tá? Vocês podem ver aqui pelo link semanadotrader.com.br toda a programação, o que vai estar sendo comentado, o que vai estar sendo falado, quais são as principais atualizações nos diferentes sistemas de operar o mercado. Tá? Acho que vai ser muito interessante a Semana do Trader. Já convido todos vocês para estarem participando do dia 7 até o dia 11 de dezembro. Tá? Todos convidados, então, neste período. Ok? Semana do Trader. Legal. O pessoal estava pedindo já há muito tempo. Tá? E agora, efetivamente, então, nós temos aí o nosso desenho. Mas voltando aqui para a radial, agora eu já observo ela de lado, topos no mesmo nível. O recuo até o fundo de 36,85 seria o cenário mais esperado. Vamos olhar aqui outras perguntas que possam estar entrando. Paciente Júlio, boa noite, Tomer. Vamos comentar o possível ponto contínuo em YPK3. Pergunta técnica. Caso o ativo feche abaixo da média móvel de 20 e não rompa a máxima desse candle, ainda seria um ponto contínuo? Não. Se fechar abaixo, eu normalmente invalido o ponto contínuo em si. Ó, então aqui é um ponto contínuo. Não fechou abaixo, rompeu, compra. Aqui é um ponto contínuo? Sim, é um ponto contínuo. Que precisaria então que semana que vem rompesse acima de 16,07. Ok? Aí seria acionado o ponto de entrada. O stop da operação fica imediatamente abaixo dessa mínima. E o alvo da operação seria essa amplitude para cima. Outras pessoas têm modificado um pouco o sistema do ponto contínuo. Eles compram o fechamento da semana que já bateu na média, colocam o stop na mínima e jogam o alvo 161% para cima. Isso diminui um pouco o nível de acerto, mas melhora muito o payoff. E melhorando o payoff, automaticamente melhora o resultado muitas e muitas vezes. Ok? Muito bem. Pessoal, nós vamos então finalizando nosso chat de position de hoje. São 18 horas e 57 minutos. Um enorme prazer estar com vocês aqui sempre. Vocês sabem que é um grande prazer meu estar conversando sobre o mercado com vocês. E eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente final de semana. Muita paz, saúde e prosperidade a todos. Que vocês possam estar com a família de vocês e com as pessoas que vocês amam. Tudo de bom, abraço, até mais.